Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, todas as quartas-feiras aqui cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. O programa de hoje falará sobre a importância de refletir sobre a morte. A morte continua sendo tema tabu, poucas pessoas exploram o assunto com profundidade. Por que será que rejeitamos a morte? A conversa é com o autor do livro Despertar da Fonte, Cássio Ropelato. Seja muitíssimo bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa para refletir de um assunto tão importante. Sim, é um prazer estar aqui mais uma vez, Priscila. E sim, falar sobre a morte é algo que nós evitamos, é de mau gosto falar sobre a morte, não se fala sobre isso. A sociedade moderna, ela tem uma dificuldade de se comunicar através da morte ou falar sobre a morte. A gente comenta ou fala sobre a morte só diante da tragédia, da fatalidade, da morte, mas nós, no dia a dia, nós não nos comunicamos com essa morte. Eu costumo dizer que a morte é, sem sombra de dúvida, a nossa melhor mestra. É ela a nossa mestra. Quando nós nos perguntamos, por exemplo, se eu fosse morrer amanhã, o que eu faria hoje? E aí você vai perceber que tudo aquilo que é importante cai por terra e aquilo que é essencial é o que vai ficar. É diante da morte que nós nos perguntamos: por que as brigas? Por que eu fico apegado a mágoa, a ressentimento, ódio e vingança? Se a vida é tão efêmera, passa tão rápido, é algo que muitas vezes nós, na nossa soberba, acreditamos que isso virá quando eu envelhecer. A morte está para mim com 11, 12, 40, 80 anos a qualquer momento. No entanto, a ideia, a reflexão sobre a morte nos dá um senso ético diante da vida, nos dá a oportunidade de repensar valores. Quantas e quantos clientes eu tive, clientes terminais, e todos eles foram unânimes em me dizer: não vale a pena a maior parte daquilo que nós perdemos tempo. As coisas simples são essenciais e isso, essa simplicidade, o essencial, você só tem quando você olha para a morte. Mas quando você nega, nós somos uma sociedade que negamos, nos opomos à morte. Nós não podemos parecer caminhando para a morte. Quando nós agimos dessa forma, nós perdemos o senso do que é essencial e nós nos apegamos a coisas importantes que, embora sejam interessantes, não conferem a nós o sentido da nossa existência. As pessoas perguntam muito: qual é o sentido da vida? Veja bem a palavra, sentido da vida. Qual é a direção da vida? A morte. Nós estamos caminhando. Hoje nós estamos um dia mais próximos da morte. Meu Deus, mas é ruim pensar assim. Eu não quero pensar assim. Quando nós nos conectamos com essa percepção, quando nós olhamos para isso, a nosso senso ético, a percepção das coisas que são desnecessárias, a nossa mágoa, o nosso ressentimento, as nossas brigas caem por terra, porque o que é essencial é quanto eu posso expressar o meu amor para o outro, o quanto eu posso viver o amor. Tudo que eu construí aqui com a morte vai ficar, mas aquilo que eu vivi, a expressão do amor, do sentimento, é isso que vai dar o sentido além da morte. E então o sentido da nossa vida é a morte, mas quando buscamos o sentido da nossa existência, a morte faz parte, mas ela não é o fim. E aí, para isso, você tem que ir muito além da tua crença ou do teu dogma. Então,
Os cristãos acreditam na vida pós-morte, aí nós temos os espíritas e tal. No entanto, tem uma coisa para dizer: a crença de que existe vida após a morte não vai te levar para lugar nenhum. Isso não traz tranquilidade, não traz paz. Mas a experiência de fato, você experimentar a vida transpessoal, aquilo que vai além, isso sim vai fazer uma diferença muito grande. Então a gente não poderia se assustar com a morte. A gente tem que ter medo de ter uma vida mal vivida. A gente tem que ter medo de fato de perder tempo com o que não é essencial. É isso, Cássio. Independente se tiver vida após a morte ou não. Eu preciso me assustar com me perguntar o que eu estou fazendo da minha vida de fato. Sim. E entender o tempo, porque tempo também é algo importante nesse momento, não é? É efêmero também, né? A gente não sabe o nosso tempo, né, cara? Tudo é transitório, tudo é tão impermanente. Qual é o meu tempo? Que tempo nós estamos falando? O tempo do relógio? Que seja o presente, né? O tempo do coração. Se você tem 5 minutos para se despedir de um filho, 5 minutos desaparecem, ele não é nada. E se você tem 5 horas para fazer algo que você não quer, que você rejeita, parece uma eternidade. Então esse tempo, na verdade, ele existe apenas no nosso estado mental. A questão é, quem sou eu? Mais uma vez nós voltamos para o autoconhecimento. Quem sou eu? Eu sou esse corpo, eu sou essa imagem, eu sou essa aparência, então a morte é assustadora. Mas se eu de fato tenho uma experiência no espírito, então eu começo a compreender a morte apenas como uma passagem. E se ela é uma passagem, ela não pode ser meramente uma crença, porque muitos de nós dizemos, existe vida após a morte. No entanto, isso não me acalma, isso não me tranquiliza, isso não me traz paz. Porque ela está só no nível mental. A questão é quando eu olho para o meu coração, quando eu sinto isso dentro de mim como uma verdade, quando eu me relaciono com a transpessoalidade, aquilo que eu sou além desse corpo, desse personagem que eu criei aqui nesse mundo. Então há uma bem-aventurança viver isso, viver a morte, como nós já comentamos, a morte é um momento tão precioso que tem que ser olhado. Você sabe que eu tive a oportunidade de atender muitos clientes terminais, como eu disse agora há pouco, e às vezes as pessoas me diziam assim, ela não sabe que vai morrer, ela não sabe da gravidade. E isso não é verdade, porque a pessoa que está próxima da morte, ela sabe. E a forma como você aborda isso, o doente terminal, ele consegue olhar e falar sobre isso, é uma dádiva, é uma oportunidade única, porque a morte nos dá um senso ético, o sentido da minha existência. E aí então, Priscila, se depois da morte não existe nada, eu não tenho por que temer. E se existe alguma coisa, eu também não tenho por que temer. A questão é que nós, ocidentais, negamos e nos opomos à morte. Os orientais têm uma relação muito mais tranquila. O tibetano, por exemplo, o livro tibetano do Viver e Morrer mostra isso. Como eles amparam a morte como algo dadivoso. Existe acolhida, né? A morte é muito acolhida. Quando uma criança nasce, se faz silêncio, quietude. Quando alguém morre, se faz festa. Essa pessoa renasceu. Olhar para a morte como um renascimento, a morte como uma grande oportunidade. Pensar nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver a morte. O que você aprendeu com isso? Você já viu esses grupos? Como é complicado quando nós negamos e aí a gente se opõe à morte. Esse diálogo nunca vai acontecer. Não podemos rejeitar a morte e, além de tudo, querendo ou não, crente, descrente, materialista ou espiritualista, todos nós teremos um encontro marcado com ela um dia, não é, Cássio? Não podemos rejeitar a morte, não está correto. Eu não tenho como querer rejeitar ou aceitar. A morte é parte de quem sou.
É parte da vida, não é? A morte e a vida são uma única realidade. É isso mesmo, muito bom. Agora a gente tem um papo direto com o Dr. Victor de Almeida. A gente vai direto para a clínica dele, porque hoje ele vai contar para a gente sobre volta ou não às aulas neste momento de pandemia. Fala, Dr. Victor. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E eu vou falar sobre um tema que todas as mães me perguntam, sobre a volta às aulas, a famosa volta às aulas. Olha, eu acho que primeiro cada um, obviamente, tem que decidir o que é melhor para o seu filho. Aí cada um tem, eu respeito a decisão individual. E eu penso em algumas situações. Vamos pensar numa mulher, tá? Sem muita condição, que tem, por exemplo, um filho. Vamos pensar na hipótese mais simples. Tem um filho e esse filho não pode ir para a escola porque a escola não está funcionando, ela tem que ficar com o filho em casa. Então, nessa situação, nós vamos ter duas perdas. Ela provavelmente vai perder o emprego, tá? Porque ela não vai poder ir, alguém tem que ficar com o filho dela. Os idosos da casa provavelmente também não vão poder ficar e ela vai acabar perdendo o emprego. Depois ela vai ter uma outra situação, ela vai ter que alimentar essa criança. Uma boa parte das crianças que vão, na maioria das cidades do Brasil, de classe baixa para a escola, é para comer. Essas crianças não estão comendo. Então a mãe perde o emprego, a criança não come, pode entrar numa desnutrição e outro detalhe, obviamente a mãe, como perdeu o emprego também, ela tem que pagar pela própria comida, não se sabe de onde. Então, a gente cria um caos social gigantesco. Isso vai explodir depois, não é agora. A conta vem depois, é óbvio. Isso está explodindo no mundo inteiro. Hoje eu vi na Bloomberg a diretora do Banco Mundial, a Christine Lagarde, ela falando que a Europa, se ela tomar agora as providências, ou seja, voltar a trabalhar agora, tá? Eles só vão conseguir recuperar no final de 2022. Imagina, a Europa, imagina o Brasil. Então, pessoal, vamos pensar bem. É importantíssimo, eu acho, que as crianças voltarem à escola, por várias razões. Para aprender, obviamente, para comer, os mais pobres, e para liberar a mãe para poder trabalhar e ganhar o sustento. Seria basicamente isso. Agora, se você tem condição de trabalhar em casa, tem condição de ter uma babá, uma empregada, pedir comida, etc., e fazer uma recreação com seu filho, tudo bem. Isso é uma opção. A pessoa é rica e consegue fazer isso, ótimo. Ou a pessoa é servidora pública e não tem problema com o emprego, quer dizer, ela não vai trabalhar, mas continua ganhando. Ótimo, é uma situação particular. Agora eu estou falando para as pessoas do dia a dia. Todo mundo tem que trabalhar, pô. Não adianta, o mundo é assim. Você para de trabalhar, para de ganhar, a menos que você ganhe na Mega, assalte um banco ou faça alguma coisa parecida. Então, pessoal, vamos ter um pouco de calma e vamos voltar à vida normal. Toma os cuidados, obviamente, usa máscara, tenta um distanciamento social. Se houver um problema, procura o pronto-socorro, o seu médico, etc., tá? Todos nós vamos passar por esse vírus, tá? De alguma forma. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Muitíssimo obrigada, Dr. Victor. Muito bom aprender aqui com o senhor no Conexão Saúde. E agora a gente vai para o nosso bloco novo também. A gente já teve semana passada acupuntura, vida em equilíbrio. A doutora Andréia Peixoto vai falar para a gente sobre os benefícios da acupuntura para a insônia. Olha lá que tema bom. Acupuntura, vida em equilíbrio, com a doutora Andréia Peixoto. Vou falar hoje um pouquinho sobre a insônia. Muita gente ouve falar sobre insônia, os crescentes casos, cada dia a gente escuta mais, principalmente nesse momento de pandemia. E aí a gente se pergunta por que isso acontece? De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 1 em cada 3 brasileiros sofrem desse distúrbio, que é caracterizado basicamente pela dificuldade em pegar no sono e de manter-se dormindo. Então, quando acorda no meio da noite, tem aquela dificuldade em voltar a dormir, e isso também é caracterizado como insônia.
Hoje já se sabe que os fatores que influenciam nesse distúrbio são os fatores psicológicos. O estresse, a ansiedade, as preocupações, as frustrações, os medos. E por isso que nesse momento de pandemia, onde tivemos alterações na rotina de casa, na rotina do trabalho, as crianças que estão sem escola, os pais com muitos afazeres, enfim, tudo isso acabou trazendo muitas dificuldades que afetaram o nosso psicológico. E como que a acupuntura pode te ajudar nesse momento? A eficácia do tratamento de acupuntura, ela acontece porque a acupuntura trata o indivíduo como um todo, de forma globalizada. No caso de insônia, o foco desse tratamento é na mente, é de devolver para a mente a quietude tão necessária para um relaxamento e para um sono de qualidade. Após uma avaliação detalhada com o nosso paciente, selecionamos pontos específicos para aquela pessoa, pontos específicos para o tratamento de insônia. É elaborado um tratamento e aplicado durante algumas semanas ou alguns meses, dependendo de cada um. Junto com a acupuntura, eu sempre ensino aos meus pacientes, e vou deixar essa dica aqui para vocês, algumas mudanças de hábitos, pequenos hábitos que podem ser incluídos na rotina e que vai te ajudar a melhorar a qualidade do seu sono, que é a higiene do sono. O que é a higiene do sono? A higiene do sono é realmente limpar todo o ruído, tudo aquilo que nos impede de pegar no sono e ter uma noite tranquila. Então, algumas dicas são de ajustar os horários de dormir e os horários que a gente levanta. Então, procurar sempre dormir e deitar no mesmo horário. Evitar as atividades físicas durante a noite, porque isso pode trazer alguma agitação e deixar o nosso corpo um pouco mais agitado. Evitar alimentos pesados durante a noite, alimentos com muita proteína. O processo digestivo pode dificultar, né, o pegar no sono e manter-se dormindo tranquilamente. Fazer usos de chás, embora muito calor, mas chá gelado, mas de ervas que possam ajudar no sono, como a camomila, o mulungu, a melissa. Usar óleo essencial, borrifar óleos essenciais nos travesseiros, nos ambientes. Evitar as telas durante a noite, muitos estímulos de tela, como a televisão e o celular, tudo isso faz com que a nossa mente fique mais agitada e elimina aquela quietude que a gente tanto precisa. É importante lembrar que o tratamento da acupuntura, junto com essas mudanças de hábitos, com certeza vão trazer uma melhora na qualidade do seu sono e também na qualidade de vida. E sempre gosto de lembrar que nenhum tratamento de acupuntura vai substituir o tratamento médico que você já realiza para a insônia, mas com certeza ela pode ser uma importante aliada na sua vida e no seu sono. Acupuntura, vida em equilíbrio, com a doutora Andréia Peixoto. Muito bom, Andréia, muito bom. Esse tema é muito importante e a doutora Maria Carolina também está conosco aqui no bloco Envelhecer. Envelhecer, com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina, sou geriatra e hoje eu vou falar um pouquinho de vocês de algo que preocupa muito a gente geriatra, que são as quedas, né? As quedas são algo muito frequente na população idosa, né? Então acima de 65 anos. A gente estima que mais ou menos 30% dos pacientes acima de 65 anos já tiveram alguma queda, tá? Acima de 80 anos, esse número é ainda maior. Pacientes institucionalizados que moram em alguma casa, né? Uma instituição de longa permanência, chega a ser mais de 50%. E por que a gente se preocupa tanto? Grande parte dessas quedas, então, uma em cada 20 dessas quedas, o paciente que apresenta, ele tem alguma fratura ou necessita de uma internação. E as fraturas é algo que gera diminui muito a qualidade de vida do paciente idoso, né? Porque é um paciente que vai desenvolver uma grande dificuldade de locomoção, é um paciente que vai ter prejuízo na sua funcionalidade, vai precisar de ajuda para as coisas, né? Para tomar banho, para se vestir, para se locomover. É um paciente que tem mais risco de ter depressão, ansiedade. É um paciente que desenvolve medo de cair. Então, é um paciente que vai cada vez mais se isolando ou se movimentando cada vez menos, né? Então, acho que a queda, além de ser frequente na população idosa, ela, em geral, ela é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Esse paciente pode ter caído porque ele teve uma queda de pressão, ele pode ter caído porque ele está com desequilíbrio, ele pode ter caído por uma causa neurológica, ele pode ter caído por um desajuste das medicações, por exemplo, né? Tem algumas medicações que podem aumentar ou predispor o risco de queda, né? Então eu acho que assim, queda é algo que deve chamar bastante atenção do médico, né? Principalmente do geriatra, e sempre ser uma pergunta ativa para os pacientes. O
Pacientes que têm mais de 2 quedas no ano, a gente chama de caidor crônico. Esses pacientes por si só têm um risco de mortalidade maior, justamente por causa de uma dessas quedas vir a desenvolver uma fratura, tá? Então, acho que o recado que eu quero dar para vocês é tentar, de uma forma preventiva, minimizar o risco de queda, né, no seu companheiro, na sua mãe, no seu pai, nos seus avós. Por quê? Por conta de tudo que eu comentei. Como que a gente pode fazer isso? Tirar os tapetes de casa, tomar cuidado com o tapete, tomar cuidado do usar um calçado inadequado que pode predispor a queda, desidratação, móveis baixos, né? Então, por exemplo, um centro de mesa, tomar cuidado com o bichinho de estimação, cachorro, gato, que fica próximo aos pés, tá? Tomar cuidado então com o banheiro, tentar adaptar o banheiro para aquela população idosa, para quem mora com idoso, né? Para deixar esse ambiente mais seguro, que é um dos locais de maior risco de queda. A casa do idoso é onde tem mais queda. Então, são uma série de coisas que a gente pode fazer para prevenir essa queda e para prevenir as consequências dela, que com certeza a fratura é o que chama mais atenção. Então, acho que esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Obrigada, doutora Carolina. E vou fazer um teaser aqui no Conexão. Semana que vem, dia 2, próxima segunda-feira, a doutora Carolina vai estar na Rádio Morada conversando sobre cuidados paliativos, também sobre esse assunto conosco, 7 horas da noite ao vivo. Mas agora tem o quê? Tem cheirinho de bolo no ar, momento Casa de Bolos. Nada melhor do que começar o dia com bolo caseiro fresquinho e aquele cafezinho. E hoje eu vou falar de 2 sabores que dão água na boca, o bolo de maracujá. Olham, vejam essa cobertura que deliciosa. E os bolos baby. Olha que práticos, são um charme, uma opção certa para você que mora sozinho ou gosta de variar de sabor com mais frequência. Muito bom, então você pode ir até a Casa de Bolos. Tem uma na Alameda Paulista, aqui na Vila Xavier, José Bonifácio, no centro aqui de Araraquara, e também tem na Sinharinha Frota de Matão. Casa de Bolos para vocês. E a gente vai para um breve intervalo, rapidinho, e a gente volta com mais Cássio Ropelato aqui. De volta ao Conexão Saúde, recebemos hoje o autor do livro Despertar da Fonte, Cássio Ropelato, e a conversa é sobre o porquê não conversamos abertamente sobre a morte, já que passaremos por esse processo e com certeza acompanharemos esse processo de alguém que amamos. Mas antes, eu tenho um recado importante para vocês, que é ter um bom plano de saúde. O H-Saúde é o plano de saúde que tem compromisso de promover a excelência no atendimento da sua saúde. Com mais de 40 anos de experiência e prestação de serviço, oferece opções ideais para a sua família e os seus funcionários. Atualmente é o plano de saúde que mais cresce em toda a região de Araraquara. Aproveite, ligue e comprove a diferença. Promoção especial para pessoa física e jurídica. Confira, fala com os executivos de venda do H-Saúde, 3383-9333, é 16 3383-9333. H-Saúde, o plano de saúde que não para de crescer. E a gente volta aqui com Cássio Ropelato, autor do livro Despertar da Fonte. Cássio, comecei aqui no início desse bloco falando que a gente acompanharemos, né, processos de morte de pessoas que nós amamos. E essa é a grande questão, como lidar com a morte de pessoas amadas? Como lidar com a perda? Quem fica? Como que é isso? Para quem fica? Quando nós temos a oportunidade de refletir sobre a morte, existe uma ciência, a tanatologia, que vai estudar a morte. Então, assim, é um tema que é inesgotável, é uma experiência e que a gente não vai esgotar esse assunto aqui. Agora, tem uma questão que é fundamental, que é o que você me perguntou. E aí, como lidar com a morte? É aquele que fica. Em primeiro lugar, você tem que entender que você não precisa ser forte diante da morte, que você pode chorar. E que saudade faz parte, porque é parte daquele processo de amar o outro. No entanto, esse amor, eu gosto de pensar, eu gosto dessa imagem, que a morte é o momento em que a gente abre a gaiola e o passarinho pode voar, ele é livre. Então, dentro do meu coração,
Eu sinto que essa pessoa se libertou, essa pessoa está livre, mas ela não morre de verdade, porque ela vive em mim, porque eu a amo, porque eu tenho apreço por essa pessoa. E a experiência de estar com esse ente que partiu me permite ser um homem melhor, me permite ser um ser humano melhor. Então eu vou ter uma fase para me adaptar. Eu vou ter uma fase para me acostumar a não ter essa presença física. Mas, no entanto, quando eu sinto, quando eu experimento o que é a morte, eu também sei que a morte não me separa das pessoas que eu amo. O único motivo por que nós somos eternos é por causa do amor. É aquilo que guardamos dentro do nosso coração. E então eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de ficar triste, mas tem algo que me cura na minha relação com alguém que morreu. Se essa pessoa, eu tenho a oportunidade de chorar agora porque ela morreu, é porque ela foi importante para mim. E a minha história com ela é tão linda, é tão bela, que ela não pode se tornar uma história de tragédia ou triste. É isso que fortalece, quando nós tomamos aquela experiência bela, linda, íntegra que eu tenho com o outro e me permito efetivamente acreditar que aquele amor que eu vivi com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, aquilo é muito maior que a morte. Eu não vou deixar que a experiência da morte física apague ou diminua o sentimento de amor. E é por causa desse amor que eu vou sobreviver, que eu vou viver e que eu vou ter integridade. E quando eu puder partilhar para as pessoas quão maravilhosa foi a minha experiência com essa pessoa, independente da morte, eu posso sentir saudade e naquele momento eu vou chorar. Mas é uma história linda, que eu não vou apagar. Eu aceito permanecer nessa história linda que foi a minha convivência com essa pessoa. A experiência, a convivência fortalece a caminhada, né, Cássio? E agora tem uma outra questão. E quando a gente perde um ente querido, mas a gente perde no momento que a gente está brigado. Tem aqueles casos, aquelas questões, olha, fazia 2 anos que eu não falava com meu pai, infelizmente. Como que a pessoa supera essa situação, Cássio? Existe uma maneira da pessoa conseguir seguir sem esse peso da culpa? É claro que sim, porque a morte não é o fim. Se para você a morte é o fim, então realmente não há o que fazer. Mas, de qualquer forma, se a morte foi o fim, não existe mais nada, então não tem por que você também se sentir culpado. A história terminou. Mas se você acredita que existe pós-morte, fecha teus olhos. Imagina essa pessoa na sua frente e diz para ela, por favor, me perdoe. Agora eu posso olhar para você. Eu posso sentir o quanto você foi importante. Eu me sinto arrependido de não revelar e não mostrar o meu amor por você. Mas eu posso te receber no meu coração, eu posso te acolher dentro de mim. Por favor, vamos fazer as pazes. Fique onde você está em paz e eu quero estar em paz aqui. Nós estamos reconciliados. Isso não é uma reconciliação? Com certeza, com certeza. E muitas vezes nós fazemos reconciliações com pessoas vivas que não são verdadeiras, que são superficiais. E se você puder fechar seus olhos e conversar com alguém que partiu, com o qual você gostaria de ter um encontro de perdão, esse perdão 100% acontece. Quantas vezes, na minha experiência clínica, eu vi pessoas, no momento do relaxamento, a gente faz esse encontro, o quanto isso é libertador, o quanto as pessoas sentem, depois sonham, depois têm intuições, recebem informações que são belíssimas. Porque onde quer que as pessoas que eu amo estejam, eu sei que elas podem me ouvir. Eu sei que eu aprendi que as pessoas me ouvem apenas por essa linguagem linear, aquilo que eu posso expressar através da minha voz, mas nada mais poderoso, mais profundo daquilo que pode ser expressado através do amor. Muito bom, muito bom. A gente vai agora lá para a clínica do Dr. Oscar Munhoz, no quadro Odontologia de Ponta, que ele explica um pouco para a gente sobre doença gengival e a relação com a obesidade.
Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Oi, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a relação entre as doenças gengivais e a obesidade. O que tem isso a ver, né? A obesidade, como é sabido, já até pela Organização Mundial da Saúde, é um problema mundial, né? E muitos médicos consideram como uma doença de potencial crônico em grandes populações. Tanto é que os Estados Unidos é uma das populações que tem os maiores índices de obeso no mundo, né? Praticamente de cada 3 americanos, 2 são considerados acima do peso ou obesos. Né? E no Brasil não é diferente, nossos números têm aumentado significativamente. E isso está relacionado com uma série de doenças, né? A gente sabe que a obesidade pode trazer doenças cardiovasculares, pode trazer problemas de diabetes, pode trazer problemas de cânceres, de artrites, dentre outras doenças, tá? E existe hoje uma relação grande entre os problemas periodontais, os problemas gengivais e a obesidade, tá? E essa relação ela está muito direta em relação aos marcadores inflamatórios que são criados nas pessoas obesas. Quem tem um certo sobrepeso, a gordura ela desenvolve no organismo da pessoa esses marcadores inflamatórios que vão na boca do paciente também ter um efeito de aumentar a inflamação nos tecidos gengivais, daí essa relação direta. E o profissional da saúde, caso o dentista, ele tem um papel importante nesse fator de controlar e de orientar o paciente, porque além dos marcadores inflamatórios que têm que ser controlados via raspagem e limpeza, a gente tem também que ter um controle na dieta do paciente, porque a dieta do paciente que leva a essa questão da obesidade. E normalmente essas dietas ricas em carboidrato, né, em açúcares, além de promover problemas bucais, dentários, gengivais, vão estar relacionados ao sobrepeso, que é a criação dos marcadores inflamatórios, que vai para a doença periodontal e o ciclo continua. Então fica aqui o nosso alerta para que vocês procurem os profissionais, façam as limpezas, façam os controles e procurem também ter uma dieta e hábitos de vida saudáveis, fazendo exercício, dentre outros, tá? Para que você então tenha todo o equilíbrio do seu organismo da melhor maneira possível e uma vida longa e feliz. Um grande abraço e até a próxima. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Muito bom, doutor Oscar. E agora tem o doutor Hélio Primiano, no nosso bloco Visão em Foco. E ele vai falar de um tema muito importante, um acontecimento mundial. É uma nova terapia genética. Vamos prestar atenção. Visão em Foco, com doutor Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. Olá, eu sou o Dr. Hélio Primiano e hoje eu venho aqui para falar para vocês sobre um acontecimento mundial. E, na verdade, a gente está quebrando fronteiras na parte científica. A medicina agora entra numa fase de terapia gênica. O que é isso? Na verdade, a gente começa a tratar as doenças dentro da célula. Antes a gente só tratava fora da célula. Então a terapia gênica começa a fazer intervenção já dentro da célula. E nesse ano a gente conseguiu a primeira aprovação de um medicamento para tratamento de doenças oftalmológicas que antes eram desassistidas ou não tratadas. Os pacientes se sentiam desassistidos porque a gente não tinha muito o que propor. Geralmente são doenças hereditárias em que o paciente herda dos pais essa doença e evolui para uma cegueira, seja na idade infantil ou na idade adulta, mas que a gente não tinha tratamento. Foi aprovado agora no Brasil pela Anvisa também, e isso abre um leque e nos deixa esperançosos para tratamento de outras doenças. Tudo bem que essa foi uma doença especificamente, uma doença bem rara, que são mutações num gene que chama RPE65, mas futuramente, espero que em breve, outras terapias cheguem e assistem outros pacientes que até o momento são desamparados. Essa é uma esperança e isso nos deixa orgulhosos do desenvolvimento da ciência.
Visão em Foco, com Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. Que notícia boa, Dr. Hélio Primiano. É muito bom tê-lo aqui com a gente no Conexão Saúde. Muito obrigada. E agora o recado é meu. O Hiper Saúde Ribeirão é um título de capitalização que você compra, concorre a muitos prêmios e ajuda o Hospital de Amor de Barretos. Olha que coisa boa, ajuda o hospital e concorre a várias premiações. Essa semana são o primeiro sorteio R$10.000, o segundo sorteio é um carro Mobi, o terceiro sorteio também é mais um carro Mobi e também tem o Super Giro da Sorte, são 30 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, um Creta mais R$40.000. Olha só quanta coisa! Hiper Saúde, concorra e ajude o Hospital do Amor. Nós vamos direto para o intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta para o momento mais saboroso da TV Cultura Paulista. Quando a gente fala de sabor, a gente também lembra do Momento Life, que é direto da fazenda para sua casa. E a Life Suco seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitamina E, antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e delicioso, combina em qualquer momento. E aí? Você está esperando o que para consumir um produto que vem direto da fazenda? Life Sucos, direto da fazenda para sua casa. E a gente continua aqui com o Cássio, porque ele vai dar um recado final para vocês logo depois do quadro culinário. A gente está em véspera aí de finados, não é mesmo? Ele vai falar pra gente qual que é o recado que ele vai dar para esse momento que a gente acaba pensando sobre a morte e sobre os nossos entes queridos que já se foram. Mas agora a gente vai direto lá para o Espaço Sonho Eventos. E está estreando aqui no Conexão Saúde o chefe Rafael Cruz. Peguem a caneta, peguem o papel que tá bom demais. Cozinha Saudável, Apoio Cultural, Nação Verde, diferente como você. Quem ama cozinha, Olive Gastrobar, Vitório Restaurante, Sonium Eventos. E hoje é dia de estreia aqui no quadro Cozinha Saudável e quem estreia com tudo é o chefe Rafael Cruz, do Buffet Sonium da cidade de Araraquara. Chefe, seja muito bem-vindo aqui no Conexão Saúde, no Cozinha Saudável. Muito obrigado, Priscila. É um prazer, uma honra. Estamos muito felizes e olha, esse dia de estreia, o chefe fez uma preparação aí para vocês. A gente vai aprender muito hoje. Já pega o papel, já pega a caneta que a gente tem muita receita para aprender. Fala pra gente, chefe, o que temos de bom? Bom, hoje a gente vai fazer, na verdade, explicar sobre um serviço, que é o Finger Food, né? Então a gente vai fazer algumas preparações para esse tipo de serviço, né? Que seria, como o nome já diz, né? Finger Food é para você comer com a mão, uma coisa mais casual. Olha que delícia! Não precisa empratar, não precisa de tanto cerimônia, né? Fica mais simples. E vocês fazem aqui no Buffet Sonium esse tipo de serviço? Isso, é um dos serviços que a gente mais faz aqui. Para 15 anos, para todos os tipos de festa. Porque o pessoal prefere, não precisa parar, não precisa sair da pista de dança, não precisa sentar, não precisa ir para buffet. Os garçons vão passando, vão servindo e o pessoal vai pegando. É mais democrático. Mesmo. Né? E a gente gosta de beliscar, não precisa sentar, ter essa cerimônia do jantar. É o objetivo, né? O objetivo é Finger Foods. Hoje você pode fazer na sua casa, você pode fazer na sua festa aí. E o chefe Rafael Cruz vai ensinar. Qual que é a primeira, chefe? Vamos pela entrada, então. Vamos começar com macarrãozinho com molho pesto. Você quer passar o... tem a entradinha além do Finger Food também, né, chefe? O Finger Food é o modo de servir, né? O modo do serviço. Então, todos eles vão ser Finger Food. Eu tô aprendendo, né? Viu, gente? Também, por favor. Então, aqui a gente vai pegar um macarrãozinho. Já cozido. O macarrão é só... Esse é o farfalle, tá? Que é aquele gravatinha. Tá. Normalmente eu uso uma massa curta para esse tipo de molho. Eu acho que fica melhor.
E como que você faz seu molho pesto, chefe? O pesto é pinole, né? O pinole é um pouco difícil de encontrar aqui, um pouco mais caro. A gente pode usar outra castanha de caju, o manjericão, azeite e o queijo parmesão. E pinole, manjericão, azeite, sal, bate no liquidificador, pimenta, bate tudo. E faz o pesto. Isso. Do chefe. Exatamente. Você quer já experimentar? O que a gente vai colocando ali? Vamos colocar que eu vou experimentar um por um para vocês aí de casa. O primeiro é um macarrão com pesto, com esse molho delicioso de pesto. O segundo seria qual, chefe? Aí vamos para a saladinha, né? Essa aqui é um mix de folhas. Aqui eu coloquei alface roxa, crespa, rúcula. Já vamos preparar nessa taça aqui. Ô chefe, e tudo é preparação. Quando a gente apresenta um prato preparado, né? Com mais certeza. bonito, A gente já até começa mais vontade de comer, né? Comer com os olhos, né? Depois vem o cheiro e aí sim o sabor. Então tem que estar sempre pensando nisso. Principalmente essa modalidade do finger food, é sempre importante pensar onde vai ser servido, né? O local que você vai servir. Vou botar um tomatinho aqui, que eu sei que você gosta de tomatinho cereja. Gente, eu já comi aqui nos bastidores. A mulher do chefe aqui tá brava comigo, que eu tô dando prejuízo no buffet Sônia de tanto tomatinho cereja que eu já comi. Agora a gente vai temperar com sal e azeite. E a gente faz um oferecimento, né? Sim, para com Ana, certeza. da Nação Verde, sal e aqui. azeite especial da Nação Verde aqui no Cozinha Saudável. Olha só, pessoal, ela tem todas essas embalagens, ó. Sal do Himalaia. Trouxe também pra gente, deixa eu ver, essa pimenta também. Depois eu vou contar de algo especial que eu tô apaixonada da Nação Verde. Esse azeite aqui é maravilhoso. Eu já experimentei. Chefe. Nossa, é um azeite delícia. especial mesmo, extra virgem, Ele né? é português. Português. Casa Cruz, Nação Verde. Aqui uma pimentinha, um sal rosa do Himalaia. Legal. Também da Nação Verde. Pimentinha também ou você não gosta? Prefere? Você que manda, chefe, a receita é sua e eu que me vire e experimente. A pimenta do reino, ela não tem uma ardência, né? Ela é mais aromática do que propriamente uma ardência. Então vamos lá, a gente já fez as duas entradinhas, chefe? Já fizemos o macarrão e agora a saladinha. Vamos para outra salada. Aqui também agora é um mix de... Você pensa o quê? Tá calor, tem que refrescar com salada. Para começar é bom a saladinha. Tá atrapalhando esse aqui? Dá para mostrar essa salada de repolho, chefe? Aqui tem repolho, cenoura, acelga, o que você tiver. Ele pode pôr fruta aqui, um abacaxi, manga. Aqui é o que eu falei, você vai na cozinha, vê o que tá sobrando na geladeira e faz. Não tem muito segredo. O segredo é o molhinho, né? Não, gente, Esse o segredo é o molho, que é o molho do chefe. Esse é o molho do chefe. Esse tá... E esse segredo aqui, ele não quer contar. Esse aí Olha, é de família. Se eu contar, minha avó... É da família italiana Mori. Minha avó vai voltar pra puxar minha perna se eu contar. Olha, a avó do chefe Rafael é firme e forte. Mas a base desse molho é o que, chefe? Esse molho... Não, é brincadeira, eu posso contar sim. Culinária não tem segredo, na verdade. Eu ponho azeite, mostarda, creme de leite fresco e páprica defumada. Inclusive a páprica eu peguei também na Nação Verde. Páprica defumada é uma delícia de lá. Chefe adora Nação Verde pelo visto, hein? Eu vou lá direto. E essa cremosidade é por causa do creme de leite fresco. Ele fica bem mais cremoso do que se você usar o de caixinha ou o enlatado. Então o fresco ele dá outra textura para o molho. Chefe Rafael Cruz aqui no Cozinha Saudável estreando com a gente. E a gente fez os 3 tipos de salada para você. Olha só que o chefe Rafael Cruz já deixou organizada aqui a nossa mesa para vocês. Já fez os finger foods. Conta pra gente quais são esses sabores do finger foods, chefe. O primeiro aqui é um purê de
mandioquinha, ou batata baroa, né, mais conhecida aqui como mandioquinha, uma linguiça biquinho, uma linguiça artesanal de pimenta biquinho. Ela não é muito ardida, né, a pimenta biquinho é mais suave. O segundo é um purê de cenoura com um frango. O terceiro é uma espuma de limão siciliano com um peixe assado. Nossa, uma espuma de limão siciliano, Espuma chefe. de limão siciliano. Esse é muito bom, o pessoal gosta bastante. Vou experimentar, gente. E é bem diferente, né? E por esse? último, é um purê de cabotiá, abóbora cabotiá, com filé mignon ao molho madeira. E É um clássico, né? Desculpa. Não, desculpa eu. É um clássico servido de outra forma, né? O pessoal vê a versatilidade do finger food, né? Você pode fazer qualquer preparo dessa forma. É isso mesmo, foi esse o conceito que o chefe escolheu para vocês hoje para estrear aqui no Cozinha Saudável. E só para fazer um parêntese, o chefe, esses purês de mandioquinha, de batata, de cabotiá, ele usa a receita tradicional, mas ele põe um creme de leite, né? Que é o seu toque especial. Exatamente. Eu não coloco tanta manteiga, né? Como a culinária francesa pede, e põe um pouco de creme de leite. Ele fica mais leve, né? Eu acho que ele fica mais aerado. Eu prefiro. E agora chegou a hora que eu vou experimentar essas delícias aqui do chefe Rafael Cruz. Eu vou começar pelo macarrão, claro. E aí? Gente, eu amo molho pesto, é muito bom. É bom, né? E é leve, né? Refrescante, né? Vale muito a pena. Eu vou Pro nosso direto clima, né? pra esse finger food. Ô chefe, como é que come? Eu tenho que pôr direto na boca? Isso, é só pegar e... Eu não posso pegar com a mãozinha e dar uma cuchadinha em Pode vários? também, aí Pra eu poder experimentar sim, todos, né? com Você me certeza. perdoa, chefe? Não, que é democrático. O jeito que você achar melhor. Gente! Aí pode lamber a colher também, se quiser. Tá Que liberado. delícia! Não, esse Bom, aqui... né? Esse vale. Eu não conhecia essa espuminha de limão siciliano, gente. Esse aqui é qual? Mesmo, chefe? Esse é o de molho madeira com cabotiá. Ai, chefe, como que eu vou fazer comer tudo isso? Então, e esse é feito com vinho madeira mesmo, hein? Esse aí foi direto da adega do pai. Gente, tá muito bom, tá muito delicioso. Eu vou continuar experimentando nos bastidores, porque a gente quer agradecer o chefe Rafael Cruz aqui no primeiro bloco. Todo mês a gente vai ter o chefe Rafael aqui no Cozinha Saudável, com muitas novidades, muitos conceitos interessantes aqui do Buffet Sô, não é isso, chefe? Isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e estaremos aí nos próximos episódios. Arrasou aqui no Cozinha e eu só vou dar um detalhe rapidinho. Ó, tem bolacha recheada, tipo Oreo, natural. Eu fiz questão de falar da Nação Verde. Ana, eu amo bolacha recheada, agora saudável. Não dá, né, gente, pra perder. Nação Verde aqui de Araraquara. A gente volta pro estúdio e eu vou continuar experimentando essas delícias do chefe Rafael. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Nação Verde. Diferente como você. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Que coisa boa você aqui no Conexão Saúde, no Cozinha Saudável. Muitíssimo obrigada, chefe Rafael Cruz. Muito bom. E você aí de casa que gostou, eu tenho certeza, saiba que ele estará aqui, é novo aqui na equipe do Cozinha Saudável, todo mês com receitas deliciosas. E a gente vem finalizar com o nosso queridíssimo Cássio Ropelato e ele vai dar um conselho para esse momento, para essa semana aí de finados. Cássio. Não sei se é um conselho, mas talvez uma sugestão. A morte não existe. E se você quiser no dia de finados lembrar daqueles que te são caros, esses são eternos no nosso coração. E isso prova que a morte não existe. Olha lá, que coisa boa, Cássio. Muito obrigada sempre pela sua participação aqui no Conexão Saúde. A gente gosta muito e os nossos telespectadores também. Saiba disso que a gente recebe muito recadinho de telespectador. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente finaliza aqui o nosso programa. O Conexão Saúde está todas as quartas-feiras aqui na TV Cultura Paulista,
5h40 da tarde e 10h15 da noite. Também estamos na Rádio Morada, 7 horas da noite, toda segunda-feira, ao vivo. Um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde, apoio cultural, H Saúde, seu plano, seu hospital, Sucolife, Laranja da Fazenda, Hipersaúde, certificado de contribuição Ribeirão e região.